Na grande cidade de Ventura, existia uma empresa de tecidos tão poderosa que movimentava milhões todos os meses. A fábrica Adelário Tecidos empregava centenas de pessoas e era conhecida em toda a região pela qualidade de seus tecidos, finos e aviamentos caros. Mas por trás dos enormes galpões, das máquinas barulhentas e dos escritórios luxuosos, um segredo começava a preocupar a família dona da empresa. Depois da morte repentina de sua jovem esposa, em um acidente na estrada, Luciano Adelário, filho do dono, se transformou em um homem fechado e silencioso. Alto, moreno e dono de um olhar sempre distante, o herdeiro de apenas 27 anos evitava festas, entrevistas e eventos importantes. Diferente do pai, Adelário, Luciano preferia viver escondido dentro da própria empresa, observando tudo dos bastidores, sem jamais mostrar o rosto aos funcionários. Nos últimos meses, rombos milionários começaram a surgir dentro da empresa. Tecidos desapareciam sem explicação, caixas de aviamentos sumiam do estoque, documentos importantes apareciam alterados no sistema financeiro. Adelário desconfiava de funcionários antigos da diretoria. Mas Luciano acreditava que a corrupção estava espalhada por vários setores da empresa, e foi naquela noite chuvosa que ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ao lado de outros 2 homens de confiança, Luciano decidiu se infiltrar dentro da própria fábrica, fingindo ser apenas mais um funcionário comum. Cada um seguiria para um setor diferente da empresa. Um trabalharia silenciosamente no financeiro, outro dentro do escritório administrativo, enquanto Luciano escolheria justamente o setor mais simples e esquecido da fábrica, o almoxarifado. O que ele ainda não imaginava era que entre caixas de tecidos, corredores apertados e funcionários humildes, ele acabaria encontrando uma mulher capaz de mudar completamente seu coração. Na manhã seguinte, os 3 homens chegaram separados na fábrica para não levantarem suspeitas. O movimento no pátio começava cedo. Caminhões descarregavam tecidos, empilhadeiras, cruzavam os corredores e dezenas de funcionários passavam apressados pelos galpões da Adelário Tecidos, vestindo uniformes simples e carregando uma ficha comum de contratação. Luciano Adelário atravessou os portões da própria empresa sem que ninguém imaginasse quem ele realmente era. O almoxarifado ficava nos fundos da fábrica, longe das salas luxuosas da diretoria. O setor era enorme, abafado e tomado pelo cheiro forte de tecido novo. Pilhas de caixas ocupavam corredores estreitos, enquanto funcionários separavam rolos de linho, seda e algodão para diferentes encomendas. Luciano observava tudo em silêncio. Cada detalhe parecia confirmar suas suspeitas. Produtos caros desapareciam dos registros, etiquetas estavam trocadas e alguns funcionários evitavam contato quando percebiam alguém observando demais. Enquanto caminhava entre as prateleiras, Luciano notou algo diferente perto das mesas de corte. Uma jovem alta organizava tecidos cuidadosamente enquanto anotava medidas em uma prancheta já desgastada pelo tempo. Ela tinha cabelos loiros lisos, longos até a cintura, e um jeito tímido que contrastava com o barulho agitado do galpão. Diferente dos outros funcionários que reclamavam ou conversavam sem parar, ela trabalhava concentrada, dobrando cada tecido com cuidado, como se aquilo tivesse valor muito maior do que apenas mercadoria. Por alguns segundos, Luciano simplesmente ficou olhando. Havia algo nela que prendia sua atenção sem esforço. Talvez fosse a delicadeza nos movimentos, ou a forma simples como prendia uma mecha de cabelo atrás da orelha, enquanto continuava trabalhando. A moça parecia carregar uma calma rara naquele ambiente pesado da fábrica. Foi então que um funcionário ao lado percebeu o olhar dele e comentou em voz baixa: "Aquela ali é a Raquel. Mora longe daqui, lá para as bandas do interior. Chega antes de todo mundo e vai embora sempre no último ônibus." Luciano desviou os olhos rapidamente, tentando disfarçar o interesse, mas sem perceber. Aquela tinha sido a primeira vez, em muitos meses, que algo despertava vida novamente dentro dele. Naquela manhã, Luciano Adelário tentava agir como um funcionário, comum enquanto observava discretamente o movimento do almoxarifado. Algumas etiquetas trocadas e caixas suspeitas confirmavam que havia algo errado dentro da empresa, mas a atenção dele logo começou a se voltar para outro lugar.
Raquel trabalhava concentrada nas mesas de corte enquanto os outros funcionários conversavam e reclamavam do serviço. Simples, tímida e sempre quieta. Ela parecia diferente de todas as pessoas que Luciano conhecia naquele ambiente. Durante o almoço, Raquel percebeu ele analisando algumas etiquetas e comentou em voz baixa que também tinha notado erros nos pedidos fazia tempo. Ela revelou que tecidos estavam chegando com códigos diferentes e algumas notas desapareciam antes da conferência final. Luciano ficou surpreso com a inteligência dela, mas antes que pudesse continuar a conversa, o som de saltos altos interrompeu o momento. Soraya surgiu no corredor acompanhada de supervisores, elegante, séria e dona de um olhar firme. Ela imediatamente chamou atenção ao entrar no setor. Ao perceber Luciano conversando com Raquel, lançou um olhar frio para Raquel e perguntou secamente sobre os pedidos atrasados. Raquel abaixou os olhos no mesmo instante, mas o comportamento de Soraya mudou completamente. Quando voltou a atenção para Luciano, a voz ficou suave, interessada e até gentil demais. Ela perguntou se ele estava se adaptando e deixou claro que poderia procurá-la sempre que precisasse. Luciano percebeu rapidamente que havia algo diferente no jeito como ela o observava. Depois que Soraya saiu, ele perguntou baixo se ela tratava todos daquela maneira. Raquel respondeu apenas, depende do funcionário. No fim do expediente, Luciano encontrou Raquel sozinha, organizando tecidos enquanto todos já iam embora. Sem dizer muita coisa, começou a ajudá-la. Os dois conversaram pela primeira vez de verdade. Raquel contou que morava longe e pegava 2 ônibus todos os dias para trabalhar. Luciano percebeu como ela falava da vida simples, sem reclamar de nada. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele sentiu paz conversando com alguém. Mas enquanto os dois trabalhavam juntos em silêncio, Soraya observava tudo do alto da escada do setor, e naquele instante, ao perceber os olhos de Luciano voltados para Raquel, algo perigoso começou a crescer dentro dela. Na manhã seguinte, Luciano Adelário chegou mais cedo na fábrica. O céu ainda estava escuro quando entrou no almoxarifado quase vazio. Alguns funcionários começavam a organizar os primeiros pedidos do dia, mas os olhos dele procuravam apenas uma pessoa, e encontrou. Raquel já estava nas mesas de corte, separando tecidos sozinha, como sempre fazia antes dos outros chegarem. O cabelo preso de maneira simples deixava o rosto delicado, ainda mais bonito sob a luz branca do galpão. Luciano observou ela por alguns segundos em silêncio até ouvir uma voz atrás dele. Chega cedo também? Ele se virou e encontrou Soraya segurando um copo de café. Diferente do dia anterior, ela parecia ainda mais produzida. O perfume forte, a maquiagem impecável e o sorriso discreto deixavam claro que aquela aproximação não era coincidência. Luciano respondeu apenas que preferia trabalhar no setor vazio. Soraya então se aproximou devagar demais. Comentou que poucos funcionários tinham disposição para aquilo e insinuou que ele parecia inteligente demais para continuar no almoxarifado por muito tempo. Enquanto falava, os olhos dela observavam discretamente Raquel ao fundo do setor. E cada vez que percebia Luciano olhando na direção da jovem loira, o sorriso dela desaparecia um pouco. Minutos depois, o clima no setor mudou completamente. Um supervisor apareceu, dizendo que faltavam 2 rolos, caros de tecido importado no estoque da ala. 3. Alguns funcionários começaram a procurar pelas caixas enquanto comentários baixos surgiam pelo corredor. Soraya imediatamente assumiu o controle da situação. Perguntou quem havia organizado o setor na noite anterior. O silêncio durou poucos segundos até um dos funcionários responder que Raquel tinha ficado até mais tarde no almoxarifado. Na mesma hora, vários olhares se voltaram para ela. Raquel ficou imóvel segurando a prancheta contra o peito, enquanto Soraya cruzava os braços lentamente. Luciano percebeu o nervosismo dela imediatamente. E naquele instante, alguma coisa dentro dele começou a dizer que aquilo não era apenas coincidência. O restante do expediente ficou pesado, depois da acusação indireta contra Raquel. Mesmo tentando continuar o trabalho normalmente, ela já não parecia a mesma. Os olhos baixos, as mãos trêmulas segurando a prancheta e o silêncio ainda maior deixavam claro que aquilo tinha mexido com ela. Alguns funcionários cochichavam pelos corredores sempre que ela passava.
enquanto outros apenas observavam de longe sem coragem de dizer nada. Luciano Adelário percebeu tudo, e quanto mais via Raquel sendo olhada daquela maneira, mais começava a desconfiar que alguém queria jogar a culpa nela de propósito. Perto do fim da tarde, Luciano encontrou Raquel sozinha nos fundos do estoque, organizando algumas caixas pequenas de aviamentos. Ela nem percebeu quando ele se aproximou. Só levantou os olhos ao ouvir a voz dele, perguntando se ela estava bem. Por alguns segundos, Raquel tentou responder normalmente, mas acabou respirando fundo antes de admitir, baixinho, que tinha medo de perder o emprego. Contou que ajudava os pais no interior e que aquele trabalho era praticamente a única renda da família. Luciano ficou em silêncio, ouvindo cada palavra. Pela primeira vez, começou a enxergar o peso verdadeiro que ela carregava, todos os dias sem reclamar de nada. Enquanto os dois conversavam, Soraya observava tudo novamente do corredor superior da administração. O incômodo no olhar dela agora era impossível de esconder. Na cabeça da gerente, Luciano deveria estar impressionado com ela, não preocupado com uma funcionária simples do almoxarifado. A raiva começou a crescer ainda mais quando percebeu Raquel sorrindo discretamente durante a conversa. Foi naquele instante que Soraya tomou uma decisão silenciosa. Se Raquel estava despertando tanto interesse em Luciano, então ela precisava sair do caminho antes que aquilo ficasse ainda maior. No fim daquele expediente pesado, Luciano Adelário percebeu que Raquel parecia ainda mais abatida. Enquanto os funcionários iam embora aos poucos, ela permanecia parada perto do portão da fábrica, esperando o ônibus da linha do interior. O céu já estava escuro quando Luciano se aproximou perguntando se ela ainda demoraria muito para chegar em casa. Raquel respondeu sem jeito que ainda pegaria 2 ônibus e provavelmente chegaria tarde novamente. Foi então que Luciano, quase sem pensar, ofereceu uma carona. Na mesma hora ela recusou por educação, claramente desconfortável com a ideia, mas depois de alguns segundos de insistência calma da parte dele, acabou aceitando baixinho. Durante o caminho, Luciano percebeu como Raquel parecia tímida até para olhar pela janela do carro. A estrada asfaltada logo deu lugar a ruas estreitas e escuras do interior. Pequenas casas simples começaram a surgir entre terrenos de terra e árvores antigas. Quando finalmente chegaram, Luciano ficou em silêncio observando a casa dela. Era pequena, feita de madeira antiga com pintura já desgastada pelo tempo. O portão simples rangia ao abrir e a varanda tinha vasos antigos, cuidadosamente organizados. Mesmo humilde, tudo parecia extremamente limpo e bem cuidado. Raquel ficou visivelmente sem graça ao perceber o olhar dele sobre a casa. Tentou se desculpar pela simplicidade do lugar, mas Luciano apenas observava cada detalhe em silêncio. Dentro da casa os móveis eram velhos, alguns já marcados pelo tempo, mas tudo estava perfeitamente arrumado. Os pais de Raquel receberam Luciano com educação simples e sincera. O pai tinha a aparência cansada, pelos anos de trabalho pesado, enquanto a mãe demonstrava um carinho silencioso pela filha em cada gesto. Foi ali que Luciano entendeu de verdade quem Raquel era. Mesmo vivendo com tão pouco, ela ainda conseguia ser delicada, organizada e gentil com todos ao redor. Na manhã seguinte, porém, tudo mudou. Assim que Raquel entrou na fábrica, foi chamada imediatamente até a sala da gerência. Soraya já a esperava com expressão fria. Em cima da mesa havia documentos, registros do estoque e um relatório sobre os tecidos desaparecidos. Sem dar espaço para explicações, Soraya afirmou que novas irregularidades haviam sido encontradas justamente nos setores onde Raquel trabalhava. A acusação veio rápida, cruel e humilhante. Alguns supervisores observavam tudo em silêncio, enquanto Raquel tentava explicar que nunca tinha roubado nada. Mas Soraya não queria ouvir. Dominada pelo ciúme depois de descobrir que Luciano havia levado Raquel para casa na noite anterior, ela tomou a decisão mais dura possível: demissão por justa causa. Quando Raquel saiu da sala chorando diante dos funcionários do almoxarifado, Luciano sentiu algo que não sentia havia muito tempo: raiva. Depois da demissão de Raquel, o clima dentro da Adelário Tecidos ficou ainda mais pesado para Luciano Adelário. Raquel, saindo da fábrica chorando, mexeu com ele de uma forma que já não conseguia esconder. Pela primeira vez desde que entrou infiltrado na empresa,
Luciano teve vontade de acabar com tudo e revelar imediatamente quem realmente era. Mas não podia. Ainda faltavam provas concretas para descobrir quem estava roubando milhões da empresa do pai. Naquela mesma noite, enquanto analisava documentos escondidos em uma sala vazia do setor administrativo, Luciano recebeu a visita de Soraya. Diferente do comportamento frio dos últimos dias, ela tentou se aproximar de maneira mais pessoal. Disse que algumas pessoas não mereciam confiança e insinuou que Raquel talvez tivesse enganado ele o tempo todo. Mas Luciano apenas respondeu seco que ninguém deveria ser acusado sem provas. A rejeição no olhar dele feriu ainda mais o orgulho de Soraya. No dia seguinte, Luciano foi chamado até a sala de Adelário, o verdadeiro dono da empresa e pai dele. Depois de ouvir tudo o que aconteceu com Raquel, Adelário ficou incomodado com a rapidez da demissão. Foi então que Augusto, um dos homens infiltrados junto com Luciano no esquema da investigação, revelou que os registros da acusação estavam incompletos. Não existia nenhuma prova concreta ligando Raquel aos desvios. Adelário então tomou uma decisão firme. Exigiu pessoalmente que Soraya cancelasse a justa causa e trouxesse Raquel de volta imediatamente para a empresa. Quando recebeu a ordem, Soraya tentou argumentar, mas percebeu rápido que não teria escolha. A volta de Raquel ao almoxarifado destruiu completamente os planos dela. Enquanto isso, as investigações avançavam rápido. Um dos infiltrados descobriu movimentações suspeitas nas notas de compra da empresa. Depois de cruzar documentos antigos, Luciano finalmente encontrou o nome por trás das fraudes financeiras. O irmão de Soraya. Ele criava compras falsas, aumentava pedidos inexistentes e desviava grandes quantias da Adelário Tecidos havia anos. E não era só isso. Luciano também descobriu que um dos motoristas da empresa participava do esquema, retirando rolos caros de tecido durante as entregas e desviando as mercadorias antes mesmo de chegarem aos clientes. Tudo começou a fazer sentido. Soraya talvez não fosse a mente principal, mas sabia muito mais do que fingia saber. Naquela noite, parado sozinho dentro da sala da presidência da empresa, Luciano observou a própria foto antiga ao lado do pai na parede da fábrica. Depois de semanas vivendo como um simples funcionário, finalmente tinha as provas que precisava. O esquema estava desmascarado. O irmão de Soraya seria preso, os comparsas seriam expostos, e Raquel seria inocentada diante de todos. Luciano então respirou fundo, olhando as luzes da fábrica acesas, através da janela de vidro. Porque agora, finalmente, tinha chegado a hora de revelar quem ele realmente era. Na manhã seguinte, a movimentação dentro da Adelário Tecidos parecia diferente. Desde cedo, supervisores caminhavam, apressados pelos corredores, avisando que todos os funcionários deveriam comparecer ao galpão principal. Antes do início do expediente, o comentário se espalhou rápido pela fábrica. Alguns diziam que a empresa passaria por auditoria. Outros acreditavam que novas demissões aconteceriam depois dos problemas recentes, envolvendo os desvios de mercadorias. Enquanto isso, Raquel organizava alguns tecidos nas mesas de corte, tentando ignorar os olhares que ainda recebia de parte dos funcionários. Mesmo depois de voltar ao trabalho, por ordem direta da presidência, muita gente ainda cochichava quando ela passava. Mas naquela manhã, algo parecia estranho demais até para ela. Pouco antes das 8 horas, todos começaram a ser direcionados para o centro do galpão principal da fábrica. Funcionários do almoxarifado, supervisores, motoristas, equipe financeira e até parte da administração estavam presentes. O enorme espaço industrial ficou tomado por dezenas de pessoas observando a movimentação incomum perto do palco improvisado ao lado do setor de estoque. Alguns homens de terno circulavam discretamente pela empresa, enquanto seguranças permaneciam próximos das entradas principais. No meio da multidão, Soraya mantinha a postura firme, embora demonstrasse um nervosismo que tentava esconder. Desde a noite anterior, ela percebia que alguma coisa estava acontecendo nos bastidores da empresa. Minutos depois, o silêncio tomou conta do galpão quando Adelário surgiu acompanhado de diretores da empresa. O velho empresário caminhava devagar, mas ainda carregava uma presença forte diante de todos os funcionários. Ao pegar o microfone, observou cuidadosamente o rosto de cada pessoa presente
antes de começar a falar. Durante anos, essa empresa foi construída com trabalho, honestidade e respeito. Mas, infelizmente, algumas pessoas esqueceram disso. O clima ficou pesado imediatamente. Adelário então revelou que uma investigação interna havia descoberto desvios milionários dentro da empresa. Compras falsas, notas adulteradas, mercadorias desviadas durante entregas e manipulação de estoque. O espanto se espalhou rapidamente entre os funcionários, enquanto vários olhares começaram a se cruzar pelo galpão. Raquel permaneceu parada próxima das mesas de corte, tentando entender tudo aquilo. Foi então que Adelário respirou fundo antes de continuar. E a pessoa responsável por descobrir tudo isso trabalhou aqui dentro durante semanas, sem que ninguém soubesse quem realmente era. Nesse instante, todos ouviram passos vindo da entrada principal da fábrica. O silêncio se transformou em choque absoluto quando Luciano Adelário apareceu caminhando lentamente pelo corredor central, usando um elegante terno bege claro. O mesmo homem que durante semanas carregou caixas no almoxarifado, organizou tecidos e almoçou ao lado dos funcionários simples agora, surgia completamente diferente diante de todos. Raquel arregalou os olhos imediatamente. O rosto dela perdeu completamente a cor. Soraya ficou imóvel. Alguns funcionários começaram a cochichar em desespero ao perceber quem ele realmente era. O filho do dono. Não acredito. Era ele esse tempo todo. Luciano caminhou calmamente até ficar ao lado do pai. O olhar firme dele percorreu todo o galpão até encontrar Raquel parada entre os outros funcionários. Ela ainda parecia incapaz de acreditar no que estava vendo. Então Luciano pegou o microfone. Durante semanas, eu trabalhei nessa empresa como um funcionário comum. Vi pessoas honestas sendo humilhadas, enquanto outras roubavam sem nenhum medo das consequências. O silêncio era absoluto. Vi funcionários comprometidos fazendo o melhor mesmo, enfrentando dificuldades enormes fora daqui. Mas também vi pessoas fazendo corpo mole, manipulando setores e tentando destruir colegas, inocentes para esconder seus próprios erros. Sem dizer nomes ainda, Luciano olhou diretamente para Soraya. Ela desviou os olhos na mesma hora. Luciano então continuou. Enquanto alguns funcionários reclamavam do trabalho o dia inteiro, outros chegavam cedo, trabalhavam em silêncio e davam o máximo de si mesmos sem esperar reconhecimento. Os olhos dele voltaram lentamente para Raquel, e uma dessas pessoas foi injustamente acusada por algo que nunca fez. Raquel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Luciano então começou a revelar tudo o que havia descoberto. Explicou sobre as compras falsas criadas pelo irmão de Soraya, os desvios financeiros escondidos havia anos, dentro do setor administrativo, e a participação do motorista responsável por retirar rolos caros de tecido antes das entregas chegarem aos clientes. Cada nova revelação aumentava ainda mais o choque dentro da empresa. Quando Adelário autorizou a entrada da polícia no galpão principal, o clima se transformou completamente. 2 policiais caminharam diretamente até o irmão de Soraya, que tentou negar tudo desesperadamente. Logo depois, o motorista também foi retirado diante de todos os funcionários. Soraya começou a perder completamente a postura elegante que sempre tentou manter. Eu não sabia de tudo. Ela tentou argumentar. Você sabia o suficiente, respondeu Luciano friamente. A gerente ainda tentou olhar para ele como se esperasse alguma proteção, mas encontrou apenas decepção. Quando os policiais se aproximaram dela para prestar depoimento sobre fraude administrativa e ocultação de informações, Soraya percebeu que tudo havia acabado. Pela primeira vez desde o início da história, ela parecia pequena diante de todos. Enquanto isso, vários funcionários começaram a olhar para Raquel de maneira completamente diferente. Algumas mulheres que antes riam dela pelos corredores agora mal conseguiam encarar seu rosto, porque todas lembravam das vezes em que zombaram da garota simples do interior. Você acha mesmo que um homem daquele olharia para você? Homem bonito assim só quer brincar. Você nunca vai ser mulher pro padrão dele. Agora todas descobriam que o homem que elas chamavam de simples encarregado era, na verdade, o dono de tudo, mas naquele momento, Raquel não conseguia pensar em riqueza, empresa ou status. Tudo o que sentia era dor, porque o homem por quem havia se apaixonado tinha escondido a verdade durante todo aquele tempo.
Assim que a reunião terminou, ela saiu rapidamente do galpão tentando conter as lágrimas. Luciano foi atrás imediatamente. Encontrou Raquel próxima ao estacionamento da fábrica IT, segurando a bolsa contra o peito enquanto chorava. Raquel. Ela se virou rapidamente. Não, me escuta. Você mentiu para mim esse tempo todo. A voz dela saiu quebrada. Luciano respirou fundo antes de responder. Eu precisava descobrir quem estava roubando a empresa. Então tudo aquilo foi fingimento? Nunca! Raquel balançou a cabeça tentando conter o choro. Eu contei minha vida para você. Levei você até minha casa. Meus pais gostaram de você. E eu amei cada segundo daquilo. Ela ergueu os olhos pela primeira vez. Luciano então se aproximou devagar. Você acha que eu me apaixonei pela dona da empresa? Pela mulher perfeita? Não. Eu me apaixonei pela garota simples que pegava 2 ônibus sem reclamar. Pela filha que ajudava os pais mesmo tendo tão pouco. Pela mulher que trabalhava em silêncio, enquanto todo mundo fazia corpo mole. Raquel continuava chorando em silêncio. Foi justamente porque você era diferente de tudo que eu conhecia que eu me apaixonei. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Então Luciano segurou delicadamente as mãos dela. Eu não precisava de alguém impressionado pelo meu dinheiro. Eu precisava de alguém como você. Raquel fechou os olhos tentando controlar a emoção. Porque, no fundo, sabia que ele estava dizendo a verdade. Meses depois, a vida dentro da Adelário Tecidos havia mudado completamente. Soraya e o irmão respondiam pelos crimes na justiça, enquanto vários funcionários envolvidos nos desvios foram demitidos. O clima pesado da fábrica desapareceu aos poucos. E por decisão direta de Adelário e Luciano, Raquel assumiu oficialmente a nova gerência do almoxarifado. No primeiro dia ocupando a antiga sala de Soraya, ela ainda parecia não acreditar completamente na própria realidade. A garota humilde da roça agora comandava um dos setores mais importantes da empresa. E o mais impressionante era ver o comportamento das outras funcionárias. As mesmas mulheres que antes humilhavam Raquel pelos corredores agora abaixavam os olhos sempre que ela passava. Nenhuma delas tinha coragem sequer de repetir as antigas piadas, porque agora entendiam quem Raquel realmente era. Mas diferente de Soraya, Raquel nunca usou poder para humilhar ninguém. Continuou tratando todos com educação, simplicidade e respeito. E talvez tenha sido exatamente isso que fez Luciano se apaixonar ainda mais por ela. Pouco tempo depois, os dois se casaram em uma cerimônia simples, mas emocionante. Adelário chorou ao ver o filho finalmente feliz, novamente depois da perda da primeira esposa. Os pais de Raquel também quase não conseguiam acreditar em tudo que havia acontecido. A menina simples da casa de madeira agora vivia uma realidade completamente diferente, mas sem nunca perder a essência humilde que conquistou. Luciano desde o primeiro olhar. Com o passar do tempo, os pais dela deixaram o interior e passaram a morar na cidade perto da filha. Pela primeira vez em muitos anos, já não precisavam enfrentar as dificuldades pesadas da vida na roça. Luciano fez questão de oferecer conforto, segurança e dignidade para os dois. E mesmo vivendo cercada por luxo agora, Raquel continuava exatamente igual. Ainda gostava de organizar tudo pessoalmente. Ainda tratava os funcionários simples com carinho. Ainda chegava cedo na empresa, porque algumas pessoas mudam quando conquistam poder. Mas outras continuam especiais justamente porque nunca esquecem de onde vieram. E foi exatamente isso que fez Luciano entender que, no meio de toda a riqueza que sempre teve, o maior tesouro da vida dele nunca esteve dentro da empresa. Estava no coração simples e verdadeiro da humilde Raquel. Se você gostou dessa história, inscreva-se para não perder mais nenhuma novidade.